Boa noite, queridos alunos. Conforme o contato de vocês hoje de manhã, hoje seria nosso encontro no Meet e não deu para acontecer. Aconteceu imprevisto. Eu peço mil desculpas a vocês, mas a gente vai se encontrar em breve. E como eu deixei a mensagem para vocês lá, eu vou passar para vocês esse vídeo onde a gente vai fazer comentários sobre a prova do terceiro bimestre, sobre os resultados, e amanhã eu vou colocar o nome dos alunos que fizeram a avaliação lá no Google Formulário, no grupo. E aí esses alunos me procuram no particular e eu falo o resultado deles, tá bom? Então vamos lá. Aqui na nossa prova nós temos a parte introdutória, que fala sobre a disciplina, o nome do professor, o nome da escola, orientações. Em seguida, vocês estiverem no campo para colocar o nome de vocês, identificar a turminha de vocês e já começa as nossas perguntas. Primeira pergunta para a gente comentar. Marque a frase correta, ou seja, eu quero a verdadeira, a correta. Os seres vivos decompositores são aqueles capazes de produzir o seu próprio alimento. Correto? Não. Seres decompositores são seres que sobrevivem da energia da matéria em decomposição, ou seja, da matéria que está morta ou morrendo. Ser decompositor, ele é um consumidor. Ele se alimenta de outro ser vivo, então ele não é um ser capaz de produzir o seu próprio alimento. Essa alternativa da primeira pergunta está errada. A outra alternativa, os seres vivos heterótrofos são aqueles capazes de produzir o seu próprio alimento. A palavra heterótrofo aqui significa hétero, outro, relação com o outro, trofos, energia, produzir sua energia. Então, heterótrofos significa que é um ser vivo que busca no outro a sua fonte de energia. Todo ser vivo que, para sobreviver, depende do outro, ele não é capaz de produzir o seu próprio alimento, ou seja, a sua própria energia. Então, essa alternativa está errada. Seres heterótrofos são seres também classificados como consumidores e dependem de outro ser vivo para sobreviver. Não são capazes de produzir sua energia. Terceira afirmação da primeira pergunta. Os seres vivos autótrofos são capazes de produzir o seu próprio alimento. Está correta? Sim, esta é a alternativa correta. A palavra autótrofos aqui significa auto, sozinho, por si só, por conta própria. Trofos, produção de energia, níveis de energia. Então, um ser vivo que sozinho produz, sintetiza, consegue produzir a sua própria energia ou a sua própria fonte de alimento. Então, esta é a alternativa correta. Os seres vivos autótrofos são capazes de produzir o seu próprio alimento. Para finalizar, onde ele fala os seres vivos produtores não são aqueles capazes de produzir o seu próprio alimento. Errada, porque autótrofo ou produtor é a mesma coisa. Se um ser vivo é autótrofo e produz seu próprio alimento, então é uma coisa também que dizer que ele é um ser vivo produtor e todo produtor é capaz de produzir o seu próprio alimento. Então, a letra aqui, a alternativa correta é seres vivos autótrofos são capazes de produzir o seu próprio alimento. Vamos marcar a correta. Esta é a correta. Vamos para a pergunta número 2. Uma cadeia alimentar é formada por pelo menos, ou seja, para que eu tenha uma cadeia alimentar em um ecossistema, eu preciso ter 3 condições básicas. Eu preciso ter 3 agrupamentos de ser vivos essenciais
pertencentes a essa cadeia alimentar. Primeira alternativa, um produtor primário, que no caso aqui seria um vegetal, um produtor secundário e um decompositor. Esta alternativa está errada. Por quê? Porque não existe produtor secundário. E não existe também produtor primário. Só existe produtor. Segunda alternativa da pergunta 2. Um consumidor primário, um consumidor secundário e um consumidor terciário. Vamos recordar? Consumidor são todos os seres vivos que consomem outro ser vivo, ou seja, um animal que para sobreviver, ele se alimenta de outro ser vivo. Então, um consumidor primário, um consumidor secundário, um consumidor terciário, sozinhos eles não fazem uma cadeia alimentar. Terceira proposição, um produtor, um decompositor primário e um decompositor secundário. Como também já falei, não existe decompositor primário nem secundário. Não existe. Decompositor, ele é apenas decompositor. Então, a alternativa C aí, a terceira colocação também está errada. Quarta colocação, um consumidor primário, um consumidor secundário e um decompositor. Também está errado. Ou seja, a cadeia alimentar só é composta de animais que se alimentam um do outro, não tem nenhum ser vivo produtor aí, então essa alternativa também está errada. E a resposta verdadeiramente correta, que é o que ele está dizendo, que ele quer, é que a cadeia alimentar, para ser chamada de cadeia alimentar, ela tem que ter um produtor, ou seja, os vegetais. Os produtores são os vegetais. Os vegetais são essenciais na cadeia alimentar. Ele é a base da cadeia alimentar. Tem que ter, no mínimo, um consumidor, que é um animal que vai se alimentar de outro ser vivo, que ele pode ser um animal herbívoro, que se alimenta de um vegetal, ou um animal carnívoro, que se alimenta de outro animal. E um decompositor, que é o ser vivo que vai se alimentar da matéria em decomposição. Então, toda a cadeia alimentar, ela é obrigatoriamente composta de produtor, consumidor e decompositor. Tem que ter, no mínimo, um produtor, um consumidor, um decompositor. Então, resposta correta, marcando aqui, é essa que a gente marcou agora. Pergunta 3. Só lembrando que para esse vídeo não ficar muito pesado, eu vou fazer 3 videozinhos bem pequenos explicando as perguntas, tá bom? Então, a primeira parte do vídeo eu vou explicar pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3, paro e volto para o segundo vídeo. Marque a frase errada. Quando a gente coloca a pergunta marque a frase errada, significa dizer que nesta pergunta eu vou ter alternativas verdadeiras, mas apenas uma errada. E o que eu quero é achar esta errada, certo? Então vamos lá, eu tenho 5 alternativas aqui, 4 são verdadeiras, mas eu não quero saber dessas verdadeiras. Eu quero saber da errada. Então, vamos lá. Vamos analisar. Em uma cadeia alimentar, os herbívoros, carnívoros e onívoros são consumidores. Correto ou errado? Correto. Herbívoros são animais que se alimentam de vegetais. Eles são consumidores. Carnívoros são animais que se alimentam de outros animais, de carne, são consumidores. Onívoros são animais que se alimentam tanto de vegetais quanto de carne e
são consumidores. Então, essa alternativa é verdadeira, mas eu não vou marcar ela porque eu quero a errada. Segunda colocação. Os herbívoros são animais que se alimentam apenas de vegetais. Correto ou errado? Correto. Como eu acabei de falar, herbívoros são todos os animais que se alimentam só de vegetais. Né? Por exemplo, o boi. O boi só come capim. O boi não come carne. Né? Então, esta alternativa está correta, mas eu não vou marcar ela porque eu quero a errada. Terceira condição. Em uma cadeia alimentar, mais onívoros. Em uma cadeia alimentar, os produtores são animais onívoros. Verdadeiro ou falso? Certo ou errado? Errado. Produtor não são animais, produtores são vegetais. E vegetais não são onívoros, não comem carne nem como outro vegetal. Então, esta é a resposta que eu quero, a errada. Mas vamos analisar as outras. Os consumidores são seres heterótrofos, certo ou errado? Certo. Eu já expliquei que heterótrofo é o ser vivo que depende do outro para sobreviver na cadeia alimentar, ou seja, é um animal que depende de outro ser vivo, vegetal ou animal, para obter sua energia. Então, esta afirmação aqui é correta e eu não poderia marcar ela, porque eu quero a errada. E a última lá diz que os carnívoros são animais que se alimentam apenas de carne. Correto? Correto. Até o nome já está dizendo. Carnívoros se alimentam de carne. Mas eu marcarei essa daqui? Não. Por quê? Porque eu quero a errada. E a errada a gente já viu que é aquela que diz que na cadeia alimentar os produtores são animais onívoros. Isto não é verdade. Porque produtores não são animais, são vegetais. E vegetais não são onívoros. Esta aqui é a resposta que a gente quer. Certo? Vamos continuar. Vamos fazer um vídeo inteiro. Pergunta 4. A figura abaixo apresenta 3 cadeias alimentares. Marque a opção que preenche corretamente as lacunas do texto que explica a imagem. Então, aqui está a imagem, né? Nós estamos vendo aqui um capinzinho, aqui uma alga, sei lá, é um capim, um vegetal, né? São 3 cadeias que a gente tem aqui. Na primeira cadeia em cima, a gente está vendo algas, um caracol, um caramujo, depois um peixe e uma garça. Né? Na segunda cadeia alimentar, nós estamos vendo aqui uma planta, né? uma plantinha, um besouro, em seguida um sapo e em seguida um gavião. No último exemplo, nós estamos vendo um ramozinho de trigo, um rato e depois uma cobra. 3 exemplos de 3 cadeias alimentares diferentes. Então, vamos lá ver o que ele está dizendo aqui. As palavras que a gente vai escolher da alternativa verdadeira tem que se encaixar exatamente aqui. Nas cadeias alimentares apresentadas abaixo, a palavra está acima, mas é abaixo, os vegetais são os o quê? Seres, a gente já viu, todo vegetal são seres produtores. Então, grava a primeira resposta que está aí. Os vegetais são seres produtores, isto é, são seres vivos autótrofos que produzem o seu próprio alimento por meio de um processo chamado de fotossíntese. Todo vegetal, para produzir o seu próprio alimento, ele precisa da energia do sol e por isso ele faz a fotossíntese. Então, guarda essa segunda palavrinha. Primeira palavrinha, produtor. Fotossíntese, que utiliza a luz solar. Os consumidores primários são os quem? Consumidor primário são os animais, né?
Aqui dessa cadeia alimentar aqui, ó. Dessa cadeia alimentar aqui, são os quem? Uma palavrinha, segunda palavrinha e o rato. Então, seria quem aqui os consumidores que ele está falando, os consumidores primários? Consumidor primário é aquele que come vegetal, ou seja, o herbívoro. Então, seria o quem? O caramujo e o besouro e o rato. Então, a resposta que completa aqui é caramujo e besouro e o rato. Os consumidores, aí aqui, os consumidores, que tem essa palavrinha aqui, em seguida, quem são? Os consumidores secundários. Os consumidores secundários. Secundários é aquele que vem depois do herbívoro. Secundários são todos os animais carnívoros. Os consumidores secundários são quem? O peixe, o sapo e a cobra. Como assim? Por quê? Porque esses consumidores são animais carnívoros que se alimentam de outros animais. Então, o peixe come o caramujo, que é um animal. O sapo come um besouro, que é um animal. E a cobra come o rato, que é um animal. Então, os consumidores secundários. E a última palavrinha que ele pede para completar é os, né? A garça e o gavião são considerados consumidores terciários, né? O que são consumidores terciários? São os outros animais que vão se alimentar de outros animais. E em seguida ele diz, os decompositores são representados nessa cadeia alimentar. Não são representados, sim. Aqui ele não fala dos decompositores. Então, qual seria a resposta completa? A primeira palavrinha foi produtor. A segunda palavrinha foi fotossíntese. A terceira palavrinha e quarta foi caramujo e besouros. A quinta palavrinha foi secundários. E a última palavrinha seria quem? Terciários. Vamos analisar aqui nossas alternativas. Por que não pode ser esta aqui? Porque esta aqui começa por consumidores. E a nossa cadeia alimentar aqui, ó, começa por produtores. Então, não pode ser ela. Por que não pode ser essa daqui? Porque os produtores, que são os vegetais, fazem fotossíntese e não quimiossíntese. Então, também não pode ser essa. Certo? Resposta correta é essa aqui. Produtores, fotossíntese, caramujo, besouro, secundários e finais. Esta é a ordem correta que forma as nossas frases lá na nossa pergunta aqui em cima, certo? Então, resposta marcadinha como correta. Vamos para o vídeo número 2.